Paz do Senhor, queridos. Pastor Eliseu, obrigado pela confiança de mais uma vez a gente poder estar aqui para compartilhar da palavra de Deus. Queridos, a mensagem que eu gostaria de trazer hoje tem como título o Código Oculto. O Código Oculto. Tem umas coisas que Deus bota a gente para fazer assim que parecem loucura, mas, como eu falei hoje pela manhã, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, vou ministrar assim. O público-alvo... Será que ele já ficaria assim na altura aqui, ó? Pronto, assim está ótimo. Tá bom, eu ponho na hora. Obrigado. E o público a quem se destina essa mensagem é para dois grupos. As pessoas cultas, inteligentes, que têm pós-doutorado até nos dentes, PhD, conhecidas demais, com todo respeito, que não entendem as coisas espirituais como os milagres, mas respeitam. E eles dizem assim e têm direito. Eu não entendo como é que esse negócio pode acontecer. É um direito dele, mas ele respeita. Então, quero me dirigir com todo respeito a esse grupo de pessoas. E também quero me dirigir para um grupo parecido com esse, que é muito inteligente, culto, cheio de conhecimento, mas que é arrogante e, pelo fato de não entender as coisas espirituais dos milagres, eles dizem que essa história de espiritualidade, de milagres, que tudo isso é besteira, que isso é coisa de Zé Povinho, de gente sem cultura. Então, para esse segundo grupo, eu gostaria de me dirigir também. E quem sou eu para ter essa pretensão de dirigir uma palavra para esses dois grupos? Eu sou um simples, e repito, um simples cientista que desenvolve tecnologia aeroespacial para o Ministério da Defesa. Ponto. E sim, eu me encaixo neste quadro de Zé Povinho e gente sem cultura. Ou gente ignorante, né? O objetivo de eu trazer essa palavra é que eu gostaria de comentar um pouco sobre ciência, sobre álgebra linear, sobre a física interdimensional entre as dimensões e um pouco sobre física quântica, para falar sobre milagres, porque não tem como falar matematicamente, explicar sobre milagres, como que eles funcionam, e sem falar sobre física quântica. Então, queridos, por que eu estou trazendo essa palavra? Foi movido a duas coisas. Primeiro, uma tem a ver com o nosso pastor Batalha, que está sentado aqui, bem pertinho de mim, na frente. E a segunda tem a ver com um trecho que eu li recentemente no livro de João. Queridos, a gente lê a Bíblia 200 vezes. Eu não li isso tudo, não, só um sentido figurado, né? Mas Jesus disse uma coisa que eu li. Rapaz, Jesus disse isso aqui, que eu nunca, apesar de ter lido João diversas vezes, eu nunca tinha percebido aquilo que Jesus falou. Então, foi esse o segundo motivo. E onde é que entra a história do pastor Batalha? Pastor Batalha, uma bênção, ele tem me ajudado muito com literatura, eu gosto dessas coisas, ele aqui e ali trazia para mim uns livros, e o último que ele trouxe, pastor Batalha chegou para mim e disse: Dolvinho, estou trazendo esse livro aqui de um camarada, ele tem um pensamento meio diferente, ele entende as coisas meio diferentes, eu trouxe aqui para você ler. Aí eu agradeci, foi uma bênção, pastor Batalha. O camarada realmente tinha umas ideias estranhas, e é bom, né, a gente ver o contrário, gente que diz o contrário do que você fala, que é para você se firmar realmente naquilo, você crer realmente naquilo que está dizendo. E este camarada, um camarada muito culto, que escreveu o livro, que pastor Batalha me deu para eu ler, né? Ele começou a explicar os movimentos do Novo Testamento, a história dos apóstolos, os milagres que aconteceram, sob a ótica do conhecimento da cultura mundial. E ele faria uma análise científica, avaliando esses movimentos todos, falando sobre milagres, usando... ele tinha metodologia científica, o negócio era bonito realmente. E ele iria usar a lógica newtoniana. Me permitam dar o nome de lógica newtoniana. Ou seja, devido a Isaac Newton... É a lógica das coisas aqui, que tem as leis da natureza. Então, se você solta uma maçã aqui, tem a força da gravidade, a lei da gravidade, você solta a maçã, vai cair.
praticamente numa linha reta para baixo. Se for no vácuo, vai numa linha reta bem direitinho para baixo. Então, isso nos traz uma lógica. Se eu soltar uma maçã, é lógico que ela não sobe, ela cai. Então, você analisar milagres sobre a lógica newtoniana foi onde eu cheguei e parei de ler o livro. Porque milagres, eu vou mostrar matematicamente para vocês, milagres são explicáveis. Se você não está gostando dessa palavra, escute que milagres são explicáveis. Eu vou mostrar aqui, e vou fazer uma demonstração, por isso que o irmão colocou esse pedestal aqui, explicando como é que funcionam os milagres. Eu mostrei isso em São Paulo, num auditório de 1.500 pessoas, chamaram, tinha uma alma de pastor, chamaram até a escola teológica lá da igreja de Campinas, em São Paulo, para escutar um doido de um cientista falando sobre a Bíblia e a ciência. E eu fiz essa demonstração para eles, eu pedi a câmera, chega aqui pertinho, para todo mundo ver. E eu fiz a demonstração para que todo mundo pudesse ver lá no telão, para mostrar a explicação de milagres sobre a ótica da matemática. E sim, e é uma matemática que todo mundo aqui vai poder entender o que eu vou falar. Então, quando o camarada quis usar lógica newtoniana para explicar coisas que saem da área da física newtoniana e entra na quântica, meu irmão, aí foi um pecado gigantesco da matemática que ele cometeu. Eu digo, não vou continuar lendo uma asneira matemática dessa daqui, não. Isso aqui é uma aberração contra a ciência. E eu queria, então, baseado no que Jesus falou, e nessa bênção que, através do pastor Batalha, que eu recebi, eu quero comentar aqui sobre o código oculto. Porque a Bíblia, meus irmãos, se você for ver pela lógica, pela matemática, pela todas aquelas técnicas de leitura, você vai, muito possivelmente, ter um estrago, sim. Porque eu vou mostrar que a Bíblia pode ser um veneno para quem lê sem saber do código. E eu vou mostrar isso escrito na Palavra de Deus. Pastor Dovin, isso é verdade? Sim. Então, vamos lá. Eu queria falar sobre o código oculto. A Bíblia, ela vem acompanhada de uma letra, claro que tem que estar escrito em algum lugar, mas dentro daquela escrita há um código oculto que precisa ser entendido, que biblicamente ele é chamado de espírito. Então, o que está escrito se chama letra, mas a lição, a interpretação é chamada, que está oculta lá dentro, que é um código oculto. Este código tem um nome, ele se chama Espírito, com letra maiúscula. Portanto, é uma referência ao Espírito de Deus, é uma referência a alguém inteligente, inteligentíssimo, que pode mostrar o código para você. Sem aquele código, você pode ser PhD em literatura. Você vai ler a Bíblia de ponta a ponta, até decorar, como muito judeu fez, e não vai entender o que é que aquilo quer dizer, porque o código é o Espírito, e ele se revela para quem quiser. Amém, queridos? Quem quiser saber do código, entender o que é que diz aquilo dali, eu digo, meus amigos cientistas, quando entenderam, ficaram loucos até hoje. E quem estiver me ouvindo aí pela internet, os meus amigos aí sabem que é verdade isso daí. Então, eu quero comentar sobre o código oculto. A Bíblia começa pelo Pentateuco, 5, né? São 5 livros que foram escritos por Moisés, e o Pentateuco é a base para os judeus, até hoje, a base para os judeus é o Pentateuco, a base principal. Então, lá, queridos, o Pentateuco foi escrito com uma ordem matemática realmente maravilhosa. Quem não sabe disso, leia, que foi escrito lá no hebraico, e há até livros aí, produções que mostram como não é o texto oculto, o camarada joga aquilo ali num programa de computação para fazer perguntas, e a Bíblia, como um amuleto, responder o que é que vai acontecer no futuro. Isso é baboseira. O código não é este. O código se chama Espírito, e ele revela para quem ele quer. Não adianta ser inteligentíssimo e não vai entender. Mas quem quiser, o código está aberto. Ô, glória! Há um código oculto. E interessante que em Moisés e nos profetas, que são livros da Bíblia, todos eles falavam de Cristo. Eu pergunto, quantas vezes tinha o nome de Cristo lá? 0, nenhuma. Irmãos, como é que um monte de livro fala de Cristo e não tem o nome dele? É um negócio que parece coisa de doido, não é verdade? Mas eu vou mostrar aqui para vocês que isso era verdade. Que sem dizer o nome deles, o código mostrava a lição, ou seja, o Espírito, o código, toda a Bíblia apontava para Cristo.
mas não citava o nome dele. Por isso que o nome é um código, um código secreto. Então, se vocês prestarem atenção, a Bíblia é tão estranha que há um livro nela que se chama Esther, que nem sequer toca no nome de Deus. Esther não fala no nome de Deus. Como é que um livro desse está na Bíblia? Mas quando você vai lá, Esther é Jesus purinho. Como é que pode, queridos? Há uma mensagem ali oculta. É impressionante como os judeus, que são os papas do conhecimento no Velho Testamento, liam aquilo dali e não enxergavam o código. Eu vou mostrar para vocês que eles não entendiam, e Jesus disse isso, eu vou mostrar aqui para vocês. Foi o que me chamou a atenção, a segunda coisa, pastor Batalha. Jesus, lá em Lucas 24, 44, está escrito assim: disse-lhes Jesus: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus disse que nos profetas, nos salmos e na lei de Moisés, tinha que se cumprir o que se falava sobre ele. Aí quando você vai ver, o que era que tinha escrito sobre Jesus? Ao pé da letra. Alguém pode dizer, nada. Mas eu vou lhe mostrar como tinha. E era em forma de código. Um outro trecho está em João 1,45. Filipe encontrou Natanael e disse assim: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Procure na Bíblia, Jesus de Nazaré e filho de José, para ver se você encontra. Não tem uma citação. Mas eles estão dizendo que todos eles falavam de Cristo. Meu amigo, você é doido? Se falava dele e não está escrito, era um código oculto, queridos. Era uma mensagem que estava lá. E quem lesse apenas a letra não iria entender. Mas quem se deixasse ser ensinado pelo Espírito Santo, como aconteceu com a gente, quando você lê, queridos, com o código funcionando, você, meu Pai do céu, que sabedoria, que coisa linda está escrito aqui. Eu vou dar um exemplo disso. Quando Moisés, sim, eu vou ler aqui o trecho de Cristo, né? Lá em 2 Coríntios, capítulo 3 e versículo 6, diz assim: ele nos fez também capazes, Cristo, né, nos fez capazes de ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Ora, se eu sou ministro e eu vou ter que ensinar alguma coisa para alguém, onde é que está escrito? Estava, o Novo Testamento estava lá, por exemplo, todo escrito, ou estava sendo escrito. Havia uma letra, mas aqui está dizendo que Deus não queria, Jesus não queria que a gente fosse ministro da letra. Ele queria que a gente fosse ministro do código que está escondido lá na letra. Vocês estão vendo a diferença? Porque o judeu era ministro, especialista na letra. E Jesus ia bater com eles. Aí aqui no Novo Testamento está dizendo que ele nos fez ministro. Não da letra, mas do Espírito com letra maiúscula, que era o código. E diz assim: pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. A Bíblia é o único livro que diz para a gente: olha, eu mato você, se você comer só a letra. Está aqui escrito. Está dizendo que a letra, ela mata. Mas o Espírito com letra maiúscula, que é o código oculto, esse vivifica. Oh, glória! Rapaz, isso mudou minha vida. Fiquei doidinho, pastor Eliseu. Quando eu descobri esse código, Jesus do céu, minha vida virou de cabeça para baixo. De bom. Mudou tudo. Que era mal, que era de desgraça, sabem? E ele disse que queria que a gente fosse ministro, não da letra, mas que fosse ministro do Espírito. Então, conhecimento, a técnica, por exemplo, o camarada não já leu o Novo Testamento 20 vezes, foi só a letra que você leu, aqui está dizendo que isso pode lhe matar. Mas se você quer que gere vida, você tem que aprender o código que está oculto ali dentro daquelas letras, porque é isso que vivifica. Olha que coisa linda. Amém, queridos? Então, vamos lá. Como era que Moisés falava de Cristo, sem dizer o nome dele? Queridos, quando você vai ver lá, por exemplo, foi estabelecido o templo, né? E eu quero me referir aqui já nem ao templo do tabernáculo, que era menorzinho, eu quero aquele grandão mesmo, que foi construído lá por Salomão. Quando você chegava, por exemplo, lá no templo,
tinha primeiro 3 entradas até chegar no Santo dos Santos. E os judeus, diz a cultura, né, que os judeus chamavam aquela primeira porta do templo de caminho, a segunda que dava acesso ao templo em si, de verdade, e o Santo dos Santos, que dava acesso à Arca da Aliança, chamavam de vida. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os judeus entenderam bem direitinho. Ou seja, só aquele que passa pelo santuário lá, por onde a oferta é imolada, passa pelo tanque que lava, para ter acesso é por mim. Só tem acesso a sacrifício que perdoa pecados ou que encobriu os pecados, se for através de mim. E para entrar lá no santo, onde tinha lá a mesa dos pães, quem era o pão? Jesus disse, eu sou o pão da vida. Era ele, queridos. O que era que tinha mais lá dentro? Lá tinham os castiçais com as 7 lâmpadas, que eram um símbolo dos 7 Espíritos de Deus. Quem era? Aquilo ali era escuro lá dentro. Então, o que iluminava era o castiçal lá, com aquelas 7 lâmpadas. Aí Jesus disse, eu sou a luz do mundo. O castiçal era ele. O que iluminava o homem, podia ser PhD, ter todo conhecimento, mas se não tiver o código, ou seja, o Espírito, ele é um cego, queridos, não chegou ainda. E para ter acesso ao Santo dos Santos, onde tinha a famosa Arca da Aliança, que ainda tem gente procurando aí, uns bestas, procurando a Arca da Aliança. Queridos, olha, eu vi recentemente que aquele véu que rasgou-se de alto a baixo, já do templo grande, ele tinha, pastor Jesus, cerca de 1 palmo de espessura, que era pesadíssimo, centenas de quilos. E eu não sei como é que aquele negócio era trançado, ele era extremamente pesado, forte, muito resistente. Eram vários homens para levar aquilo dali. Imagina para montar aquela coisa, que ele era bem alto. E quando diz na Bíblia que aquilo era um símbolo da carne de Cristo, que quando Jesus morreu, é como que a carne dele tivesse se rasgado. E o véu rasgou-se de alto a baixo, que é para ninguém dizer que o camarada pegou aqui e rasgou. Primeiro que não tinha ser humano que conseguisse rasgar uma coisa daquela dali, que era extremamente forte. E para mostrar que foi espiritualmente, o véu rasgou-se de cima para baixo. Quem era o véu? Cristo. Era a porta que levava ao Santo dos Santos, que lá tinha quem? A Arca da Aliança. O que era a Arca da Aliança, queridos? A Arca da Aliança era a presença de Deus no meio dos homens. Quem era o Deus conosco? O Deus entre nós? Jesus Cristo. A arca era ele, era um símbolo dele. Este era o código que transformava vidas, sabe? Quando Moisés falava dos cordeiros que eram sacrificados, era para encobrir os pecados. Então Jesus seria o Cordeiro de Deus, que uma vez morto, tiraria o pecado da humanidade. Olha que coisa linda! Moisés inteiro apontava para Cristo, mas quem lia pelas letras era muito conhecedor, mas não entendia bolhufas do código. Para que aquilo servia, o que era que aquilo queria dizer. E eu comentei aqui recentemente, foi quando eu fui lá em Israel que eu vi isso, meu Deus, eu fiquei besta. O camarada explicar por que Jesus era um símbolo, a arca era um símbolo de Cristo. Quando Jesus ressuscita, quando ele foi colocado lá no túmulo, não deu tempo de lavá-lo, porque as mulheres iam voltar lá para lavar o corpo dele, porque ele estava todo ensanguentado. Passaram aquele pano, enrolaram em tecidos, colocaram Jesus lá todo ensanguentado. Por isso que elas iam voltar para limpar o corpo dele, lá no domingo, quando elas voltaram lá. Então Jesus estava ensanguentado. Quando chegaram lá, o que foi que viram? Tinha 2 seres celestiais, um de um lado, o outro do outro, e no meio, o lugar ensanguentado, onde os panos de Jesus tinham ficado. O que era a Arca da Aliança? 2 seres espirituais, um de um lado, outro do outro, e na tampa da arca, era um ser de cada lado da arca, e na tampa da arca era quando o sacerdote, uma vez por ano, ia lá e jogava, aspergia, sangue sobre ele, sobre a tampa da arca, e aquilo dali era em propiciação pelos pecados de todo Israel, e era só feito uma vez a cada ano. Jesus foi a Arca da Aliança, porque lá estavam os 2 seres, o local ensanguentado e o sangue dele, que foi derramado uma vez para perdão dos nossos pecados. Paulo, que era um camarada hiperculto, poliglota, foi ali tratado aos pés de Gamaliel. O camarada era hiperinteligente, se destacava das pessoas. Paulo virou um Zé Mané de besta,
quando ele descobriu esse código, que ele que era o dono do conhecimento, ele entendia a lei de cima para trás, mas ele nunca tinha entendido o código oculto. Mas quando Paulo aceitou o código oculto, que se chama Espírito, com letra maiúscula, ele revelou para Paulo. Quando a mente de Paulo se abriu, ele que era um perseguidor da igreja, discorre aqui em 13 cartas no Novo Testamento, explicando como era que esse código funcionava. E ele se encantou com a beleza oculta que estava escrito ali naquelas letras do Velho Testamento. Porque ele descobriu o código oculto. Saiu da posição de um literário, um culto, homem da sabedoria, cheio de nó pelas costas, e passou a ser um besta apaixonado, viu que o conhecimento dele era nada. Ele disse que as coisas que ele tinha deixado para trás, ele considerava como esterco. Rapaz, o camarada de deixar aquele conhecimento, aquela bola toda que ele tinha, e considerar como nada, porque se encantou com o código, com o Espírito, que é vivo e revela para quem quiser. E Jesus falou em João 5,39, vocês examinam as Escrituras, porque vocês cuidam ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então Jesus não falou apenas da lei, dos profetas e dos salmos. Jesus disse agora, todo o Velho Testamento, toda a Escritura, até o livro de Esther, fala de mim. Oh, glória! Jesus conhecia o código, ele colocou lá. Amém, queridos? Então aqui estou chamando essas pessoas que se acham cultas demais. Rapaz, vamos descer do salto, como Paulo desceu, baixar a cabeça, se quiser, porque se não quiser também é livre-arbítrio, sabe? Porque se você quiser, meu irmão, crescer em conhecimento, primeiro você tem que negar a você mesmo, descer do salto, afundar, para entender o código lá embaixo, aí Deus vai abrir o seu conhecimento, e o que você tinha vai ser multiplicado, em termos de conhecimento. Porque aqui na igreja tem uma história, meu amigo, que para subir tem que descer. Pensa na verdade, pastor Eliseu? Quer subir no conhecimento? Faça como Paulo fez, como eu fiz. Desci do salto, me submeti a esse código aqui. Eu quero esse negócio. E o Espírito que é vivo abriu a minha mente. Rapaz, quando abriu, minha vida estava uma bagunça. Mas o poder desse evangelho, de transformar as pessoas, de mexer com a cabeça. E eu, queridos, da área de exatas, Jesus Cristo, Jesus respondeu todas as minhas perguntas. O código bacana é esse que o Espírito revela. Vamos lá. Por que, então, que era o segundo motivo, eu falei, né, que eu li, por conta de uma frase que Jesus disse para os papas da aliança, do Velho Testamento. Os caras que conheciam, os judeus conheciam, queridos, o Pentateuco. Tinha judeu que sabia o Pentateuco de cor. E eu acho que até hoje ainda tem gente que ele é capaz de dizer versículo por versículo decorado. Então os caras eram suprassumo do conhecimento, toda a técnica científica, porque, por exemplo, os escribas eles tinham uma técnica científica maravilhosa, né, que as universidades reconhecem, de como escrever a Bíblia feita uma máquina de fotocópia, né? Então os judeus eram os papas daquilo dali. Então Jesus, discutindo com os judeus, vai falar sobre os livros de Moisés, falar para os sapientes, para os papas do conhecimento. Então Jesus diz assim, em João capítulo 5, versículo 45 ao 47. Jesus disse, não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem vocês esperam. Meu amigo, os caras entendiam de Moisés de ponta a ponta. Aí Jesus continua, se vocês crescem em Moisés, vocês creriam também em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Mas se não credes nos seus escritos, nos escritos de Moisés, mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Pastor Eliseu, quando eu li isso aqui, como é que é? Jesus disse para os caras que eles não acreditavam em Moisés. Pastor Eliseu, eu fui ler de novo, para ver se essa era a verdade que os meus olhos estavam dizendo. Jesus disse na cara deles, vocês não acreditam em Moisés. Rapaz, os caras só faltavam respirar Moisés até hoje. Os judeus até hoje, que eles são agarrados com o Pentateuco, com a lei lá. Aí Jesus diz na cara dele, vocês não creem em Moisés. Eu digo, Jesus disse isso aqui mesmo? Deixa eu ver aqui. Foi, ele falou. Para quem se achava
dono do conhecimento de Moisés. Olha a quebra de paradigma, Jesus disse, ei, vocês não creem nele. Mas eles não acreditavam em Moisés? Como é que Jesus disse que eles não creram nele? Eles acreditavam que Moisés era verdadeiro, que deixou aquele ali, deixou aqueles rituais. Mas o principal, queridos, não é a letra, é o código que está escrito lá. Como eles não entenderam o código que estava escrito através lá dos escritos, me perdoem isso, de Moisés, então, não valeu como que de nada, eles não acreditavam em Moisés. E Jesus disse, vocês não acreditam em Moisés. Não parece, Gibson, uma loucura uma coisa dessa? Dizer para um cientista que trabalha com física, dizer, você não acredita em física? O cara dizer, esse cara é doido. Por quê? Porque eles não acreditavam no Espírito, no código que estava lá, que apontava para Cristo. Porque ele disse, Jesus falou, se vocês acreditassem em Moisés, vocês acreditariam em mim, porque Moisés fala de mim. Oh, glória! Eu me preocupei quando vi isso, pastor Eliseu, porque eu peguei essa palavra para mim. Será que eu, como crente, estou metido a besta de acreditando em coisas feito um ritual, feito judeus, somente na coisa fria da letra, e eu não estou vivendo o espírito daquela mensagem? Sim, me perguntei, queridos. Porque é muito fácil chegar aqui e ser um fingimento, não sou um religioso. Eu não quero ser religioso. Eu quero viver a palavra. E quando Jesus disse isso aqui, eu parei para pensar. Eu digo, epa, meu amigo, será que vou passar o filtro primeiro em mim, antes de ministrar isso para outras pessoas? Nicodemos era um papa. O papa que eu falo, né, era um mestre, né? Ele era um camarada que a Bíblia fala sobre ele. E Nicodemos, ele era um mestre de Israel, conhecedor do Velho Testamento. E eu acho, pastor Eliseu, que Nicodemos era como o primeiro grupo de pessoas que eu me referi, inteligentes, cultos, que conheciam a lei de Moisés, mas que chega Jesus operando milagres e maravilhas. Aí o camarada, e aqui está um recado para o primeiro grupo, que o cara dos que respeitam, eu não entendo como é que esse negócio pode acontecer, mas respeita. Então Nicodemos, quando viu Jesus operando milagres que seria impossível um ser humano fazer aquilo dali, o que é que ele pensou? Rapaz, olha, eu estou dizendo com minhas palavras, eu conheço o Velho Testamento, eu não entendo bem como é que este Jesus ele se encaixa. Então, olha o que é descer do salto, viu? Vou lá conversar com ele para ele me explicar. Gostou? Viu como não tem problema nenhum ser culto, ser inteligente, mas dá o braço a torcer, não se achar, não, eu sou... Porque jumento é uma palavra mal empregada, assim, chamar o bichinho de burro, dizendo que ele não tem inteligência, porque ele é um animal que tem inteligência como todos eles. Ele ganhou esse nome de burro, assim, se referindo a alguém que... se referindo a pessoas que... Porque o jumento tem uma característica diferente dos animais. Ele sabe que tem que ir por aqui porque o ser humano está puxando ele. Mas o jumento tem uma característica, ele não quer e para. Não é porque ele é burro, ele não sabe, sabe bem direitinho. Ele não quer ir fazer o que você está querendo. Pronto. Ele tem vontade própria, pronto. E quando o bicho cisma, não sai do lugar. Então, me permita usar essa palavra jumento para essas pessoas, não é porque ele é burro, não, ele é um cara inteligente, mas quando o cisma, aquele que diz, todo o meu conhecimento não abro para ninguém. É o jumento, entendeu? E se acha do conhecimento. Mas esse camarada aqui, Nicodemos, cheio do conhecimento, quando ele viu, rapaz, olha que coisa inteligente. Rapaz, esse camarada, Jesus, ele tem alguma coisa diferente, pelo amor de Deus. É impossível. E ele vai usar as palavras, eu vou ler aqui. Porque quando ele chega para Jesus, ele vai... Dizem que ele foi escondido, porque ele foi se reunir com Jesus à noite, né? Que era para... Ele era da sociedade, né? Do alto nível lá dos judeus, né? Ele era dos príncipes, então, talvez fosse pegar mal para ele, ir durante o dia. Então, o camarada foi consultar Jesus. Mas ele foi. Gostem ou não... achando que é errado, que ele tinha que ir durante o dia, ninguém aqui deveria acusá-lo. Eu gostei, ele foi. E quando ele foi, ele disse aqui uma coisa, usou um palavreado interessante para Jesus, ele diz assim, Rabi, nós sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém poderia fazer esses sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não for com ele. Ele usou lógica. Rapaz, se o camarada viu um aleijado andar, cego ver, a lógica é impossível um ser humano fazer isso, porque senão a gente estaria fazendo. Se esse camarada faz, ele é alguém
que tem algo espiritual de Deus. O senhor, então, é vindo de Deus. Ele podia dizer, só não entendo bem onde é que o senhor se encaixa aqui na Escritura. Não é salutar, não é honesto dizer um negócio desses, né? Olha, Jesus, eu conheço, mas não consegui encaixar. Como é que o senhor entra nessa história? Pronto, vai lá perguntar para ele. Em vez de cuspir, como muitos fizeram, ele foi. Aí Jesus vai conversando com ele, e essa conversa de Nicodemos, querido, foi que deu a origem ao versículo central da Bíblia. A Bíblia tem um resumo todo. A Bíblia se resume em um versículo que está nessa conversa de Jesus com Nicodemos, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ô glória! Foi o fruto de um cara culto, curioso, que em vez de cuspir, foi perguntar primeiro. Jesus, como é que esse negócio pode acontecer? Aí a conversa linda que vai discorrendo, chega um ponto que Jesus diz assim para ele: você é mestre em Israel e você não entende isso? Na letra ele era talvez impecável, mas que deu o código oculto que ele não tinha entendido para ligar os pauzinhos. Aí Jesus diz naquela, rapaz, tu és mestre. E você não entende isso. Só entende que eles quem se humilhar para receber o código. Ou recebe o Espírito de Deus sapientíssimo para ele abrir, escangalhar sua mente para você entender. Aí você vai ficar bestinha como eu. Ou então não tem jeito, não tem cultura que dê jeito. Amém? Eu vou falar agora sobre as leis, porque eu vou fazer uma demonstração aqui que eu fiz lá em São Paulo, sobre matemática para os irmãos, né? E para comentar a respeito dessa história de milagre. Camarada, isso é coisa de doido, de crente. É para você que não entende de física o suficiente, nem de matemática. Se você entendesse mais de física e de matemática, você não faria um negócio desses. Como este camarada que se esbanjou de conhecimento, me deu até nojo, pode acreditar. O camarada se encheu da lógica do conhecimento, meteu o pau na fé, nos milagres. Baixou a ripa mesmo, como diz o nordestino. Sabe, eu digo, oh, meu pai do céu, se esse camarada tivesse estudado um pouquinho mais. Há algumas coisas que a gente chama de leis, queridos, que regem, inclusive, as leis da gravidade. A lei da gravidade, por exemplo, é uma lei. Você pode dizer assim, olha, estou aqui, eu não acredito na lei da gravidade, não. Vai lá em cima de uma casa e dá um passo para ver uma coisa, para ver se o fato de você não acreditar na lei da gravidade, se ela não vai funcionar ou não. Independente de você crer ou não, ela vai funcionar. É lei, por isso que a gente chama de lei. E nós aqui na Terra temos diversas leis. Uma lei da inércia, né? Se um corpo está aqui no vácuo, se você já tem um movimento, se você deixar, ele vai em linha reta infinitamente. É né? Uma lei, a lei da inércia. E a gente tem leis como, por exemplo, que um corpo não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Essas coisas todas, que a gente cria uma lógica em cima disso, tudo isso é baboseira, não vale de nada. Estou falando aqui como alguém do lado da ciência. Quando você puxa essas coisas para o lado das hipervelocidades. Vou dar um exemplo disso. Que o cara usou, não, estou usando aquela lógica newtoniana. Aí eu me senti quase como... Ele só faltou me chamar de ignorante, de besta, porque eu creio nisso. Sabe? Só faltou me chamar de burro, de cara que não entende realmente de nada, ou que está amarrado lá num credo. Queridos, olha só como essas coisas não têm muito futuro, essas lógicas que o cara aprendeu por aqui. Quando você pega um corpo que acelera, que ele chega próximo da velocidade da luz, à medida que ele chega próximo à velocidade da luz, todo mundo que estuda física ou faz engenharia estuda sobre isso. É comum nas universidades. Quando o corpo começa a chegar perto da velocidade da luz, um fenômeno começa a acontecer. O comprimento dele começa a alterar. E a massa dele começa a aumentar. Portanto, se eu tenho aqui, construí um disco voador, que tem um motor de 1 tonelada. O disco voador tem mais 9, então são 10 ao todo. O que é que empurra o disco voador de 9 toneladas? Um motor aqui especial de 1 tonelada. O camarada começa a acelerar para chegar perto da velocidade da luz. Quando você começa a chegar perto de lá, aquele disco voador que tinha 9 toneladas e um motor de 1, o motor empurrando as 9 toneladas, o disco voador começa a ter 50 toneladas, 100, 1.000, 1 milhão de toneladas, e o mesmo motorzinho para empurrar. Sabe quando é que ele chega mais próximo da velocidade da luz? Nunca. Então, isso é baboseira de dizer que o camarada vai viajar daqui para o espaço, pega um disco voador que sai acelerando aqui para chegar lá. Isso é de quem não tem conhecimento científico. Isso é besteira, isso é um atentado contra a física. Se existe viagem interestelar através de buracos de minhoca, aí tem o empenamento espaço-tempo. Sim, a matemática e a física mostram que isso é possível acontecer. Mas não por disco voador acelerando para chegar à velocidade da luz. Isso é burrice. Isso é ignorância. Tá certo?
Então, o camarada querer usar lógica newtoniana para explicar essas coisas, queridos, o pior é quando a gente começa a entrar no assunto de interdimensões. Que conversa é essa de interdimensões? Se você não sabia, não só existem 3 dimensões. Nós aqui vivemos na terceira dimensão, né? Que é uma dimensão onde tem uma distância, uma profundidade e uma altura. Você usa aqui uma origem e com essas 3 retas, essas 3 dimensões, você pode identificar qualquer ponto aqui no universo. Então, por isso que a ciência chama que a gente mora na terceira dimensão. É uma que tem volume. E o que é uma segunda dimensão? A segunda dimensão é como um papel assim que eu trouxe, supondo que ele fosse infinitamente fino, só tivesse largura e profundidade. Tá certo? Isso aqui seria uma segunda dimensão. Se eu pegar esse papel aqui e colocar 1000 papéis aqui em cima dele, aí isso aqui começa a aumentar e cria um volume. Se cria um volume, agora ele tem altura. Então, tem profundidade, tem largura e tem altura. Portanto, tem um volume e isso é a terceira dimensão, é onde a gente vive. Então, vamos aceitar que isso é verdadeiro e é. Então, isso aqui é a segunda dimensão. Queridos, onde é que eu quero chegar com essa conversa aqui, que eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês. Quando a gente vai começar a falar, não é para falar sobre milagres? Sobre a ótica da ciência? Então, vamos lá falar sobre milagres, sobre a ótica da matemática e da física. Como é que surgiu a história disso daí, das muitas dimensões? Os cientistas descobriram que dentro de um átomo, é um núcleo aqui, com prótons, né, carga positiva, e vários elétrons ao redor com carga negativa. Tem nêutrons no meio que não vai nem vem, carga neutra, né? Por isso que o nome é nêutron. Se você for ver pela lógica, carga positiva se repelem. E os nêutrons, que são carga negativa, atraem a carga positiva. Se você soltasse essa coisa, pela lógica, o que é que era? A carga positiva ia se repelir, o núcleo ia se desfazer, até porque eles estavam se auto-empurrando e os elétrons puxando. Aí que ia se destruir. No entanto, isso não acontece. Eu pergunto, onde é que está a tua lei, tua lógica newtoniana, sabichão? Quer analisar a física internuclear, né, dentro do núcleo? Esqueça essa história de lógica. Porque você começa a entrar numa área, que é a área da física quântica, onde lógica... O camarada chega na universidade, ele é um físico. Aí o professor diz, olha, a partir de hoje nós vamos estudar uma matéria chamada de física quântica. Tudo que vocês, alunos, sabiam de lógica, esqueçam, que não vai valer de nada aqui. Eu quero, que negócio é esse? Porque, por exemplo, aqui a gente acredita que 2 corpos não podem estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Isso na física quântica não funciona. Eu costumo brincar dizendo assim, aqui a gente sabe que para cima, para baixo é para baixo, lado direito, lado esquerdo, lado esquerdo. Eu brincando digo que na física quântica isso não tem sentido nenhum, queridos. Para baixo não sabe nem para onde é que é. As coisas são loucas lá dentro. Quem começa a estudar física quântica, que está aí na internet, quem quiser entrar, é uma loucura, pastor Eliseu, aquilo dali. Não tem, alguém precisa, não tem lógica nenhuma, nada ali dentro. Não é porque não tem lógica, é porque você está acostumado com a lógica daqui da Terra normal. Mas quando começa a chegar lá, a lógica é outra, completamente diferente. Então, Zé Maneco, como é que tu vai explicar sobre milagres que entram, e eu vou mostrar como entra aqui, usando, com todo respeito, a merreca da lógica newtoniana, que ela é maravilhosa e funciona aqui sim. Mas tu vai falar de milagre usando o argumento errado, rapaz, vai estudar. Então, vou explicar como é que funciona essa questão de milagres e por que chegou lá. Os físicos querem entender, porque dentro do núcleo de um átomo não existem apenas prótons e nêutrons. Existem mais de 100 elementos lá. Mais de 100. E eles queriam uma equação que mostrasse como é que aquelas coisas funcionavam. E eles estudaram até chegar numa teoria que é a mais aceita. Eu estou aqui falando, costumo dizer, com minhas costas forradas por Eudolvin, por metade dos físicos teóricos do planeta, que nem crentes muitos são, viu? Estou falando aqui forrado por metade dos físicos teóricos do planeta. Tenho toda a literatura científica disso daí. Ou tenho literatura sobre isso. Então, eles queriam explicar como é que essas coisas lá dentro do átomo podiam existir. Eles foram subindo o nível equacional, porque a gente sabia que a gente vivia na terceira dimensão. Einstein provou que o quarto eixo, que a quarta dimensão existe, que o quarto eixo se chama tempo. Aí a gente pergunta, quinta dimensão existe? Qual é o nome do eixo? Sexta existe? Sétima? Então, nessa busca de encontrar uma equação chamada equação mãe, dela a gente pudesse tirar toda a equação da Terra que existe aqui e pudesse explicar a existência desses elementos dentro do átomo, eles chegaram nessa equação, chamada de equação mãe, que dá embasamento à teoria dos
das cordas, né? Da vibração das cordas. Queridos, quando eles juntaram, dá uma caranguejeirada medonha assim, pegaram as equações de Maxwell, acredite, são complicadas, viu? Acredite em mim. Pegaram as de Young-Mills e as de Albert Einstein, juntaram as três numa matriz lá e chegaram a esse equacionamento para explicar matematicamente a existência desses elementos dentro do átomo, onde a lógica newtoniana não vale de nada. E deram o nome de equação mãe. Um mistério foi descoberto. Para que tivesse existência, então, disso que a gente chama de matéria, aqui na terceira dimensão, seriam necessárias vibrações em diversas dimensões acima, para que essas vibrações, em conjunto, fizessem com que aqui na nossa dimensão pudesse haver matéria. E os cientistas descobriram que para essa equação ter estabilidade, ela precisaria da 10ª dimensão existir, ou, dependendo do sentido da vibração da corda, da 26ª dimensão existir. Ou seja, da 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 20ª, até chegar na 26ª. Portanto, conhecidas pelos físicos, existem pelo menos, gosta dessa daí? 26 dimensões. Que a gente chama de mundos espirituais. O Hades, Sheol, terceiro céu, Nirvana, sei lá o que chamam aí. Então, na falta de um nome, eu como cientista tenho que chamar de dimensão, que é assim que a matemática mostra. E aqui vai uma coisa interessante. Então, se existe 7ª dimensão, 8ª, quando a Bíblia fala que o céu está para cima e o inferno está para baixo, não estaria Deus se referindo às dimensões? Tipo assim, o céu, o paraíso na 7ª dimensão e o Hades, que o judeu chama de mundo dos mortos, na 6ª? Um para cima, outro para baixo? Então, queridos, o que foi descoberto também? Como é que atua, e aqui entra a questão de milagres, a ação das dimensões sobre a gente? Nós, já falei isso para muitos cientistas Brasil afora, um eixo, que é o eixo que compõe a 4ª dimensão, não é o eixo de largura, de altura, de profundidade. Einstein foi quem recebeu o título por isso, descobriu que esse eixo se chama tempo, e ele compõe a 4ª dimensão. Aí eu falei para os cientistas, espera aí, 4ª dimensão existe? Como é que você afirma que uma coisa que não está aqui na nossa dimensão existe? Agora, alguém aqui tem coragem de dizer que o tempo não existe? Rapaz, todo mundo calado. Ora, o tempo existe, todo mundo aceita isso. Aí eu pergunto, como é que você afirma que ele existe se ele não está aqui na nossa dimensão? É para engolir mesmo. É para engolir que existe uma 4ª dimensão. E nós, as dimensões superiores, têm influência, têm ação sobre as dimensões inferiores. Como o tempo está numa dimensão acima, nós sofremos a ação do tempo em nós, e por isso que nós envelhecemos, mas nós não temos ação sobre ele, porque está acima da nossa dimensão. Então, como elas influenciam quem está embaixo, nós sofremos a ação do tempo. E por isso, mulheres, é que vocês e nós envelhecemos. Porque nós sofremos a ação de dimensão que está por cima. Então, queridos, essas muitas vibrações, até a 26ª dimensão, a ação delas é que faz com que tenha papel, Bíblia, metais aqui na Terra. Essa é a explicação dada pelos físicos. E é interessante que, ora, se é isso que faz sustentar o mundo, que são as vibrações, não está escrito na Bíblia que Deus mantém o mundo funcionando pela palavra dele. Palavra não é vibração. Deus não estaria falando no nível sapientíssimo dele. Que as vibrações dele, que são a palavra, é o que, ele falou de uma linguagem figurada, é o que mantém o mundo coeso? Sim, eu acredito. Então, quando descobriram a teoria das cordas, eu digo, rapaz, descobriram aquele versículo que diz que Deus fala que mantém o mundo através da palavra dele, ou seja, da vibração dele. É alto nível. Isso é física de alto nível para um Deus sapiente. Então, queridos, como é que funciona o milagre? Eu vou fazer a demonstração aqui para vocês usando a matemática. Eu acho que não encaixa aqui, mas vamos lá. Os irmãos estão vendo aqui um papelzinho que eu falei que isso aqui, vamos supor que isso aqui seja a 2ª dimensão. Tem um ponto aqui em cima, né? Aqui nas 2ª dimensões tem leis. E elas não podem ser quebradas. Não podem? Quem foi que disse isso? Eu estou na 3ª dimensão. Eu não estou na 2ª. Eu posso pegar esse papel aqui e fazer uma bolinha dele. Por que eu tenho essa autoridade? Porque eu estou numa dimensão superior. Eu estou na 3ª. Isso aqui é matemática. O nome disso é álgebra linear. Então vamos aqui supor que esse pontinho que está aqui em cima do papel sejam as pessoas que moram aqui na 2ª dimensão.
Supondo que tem aqui ao redor desse pontinho preto, umas estrelinhas, uns quadradinhos, uns triângulos, uns retângulos, que são as pessoas que moram aqui. Eles estão conversando com esse pontinho preto aqui no meio. Vamos supor, para a gente entender aqui o exemplo. De repente, eu pergunto para vocês, para esse pontinho preto sair daqui de cima e aparecer aqui embaixo, qual é a menor distância entre esses dois pontos? Uma reta. Isso é verdadeiro? É. Isso é física, meu irmão. É uma lei que vale para a segunda dimensão. Mas Dovin não está nem aí para a segunda dimensão. Vocês querem ver uma coisa que eu vou quebrar uma lei da física aqui? Eu pego, hoje em dia é fácil falar sobre isso. E o pastor Eliseu? Faço o empenamento espaço-tempo da segunda dimensão. Fosse falar de empenamento espaço-tempo, iam para a fogueira, se fosse uns 200 anos atrás. Hoje a gente pode falar isso para os jovens. Todo mundo já ouviu falar sobre isso, essa turma jovem aí, né? Empenamento espaço-tempo. Empenei aqui a segunda dimensão. Peguei aqui um instrumento, dei uma cutucada no pontinho preto, ele sai daqui e simplesmente passa, eu vou virar aqui o papel, ele passa para o outro lado e aparece lá embaixo. Para as pessoas que estavam aqui em cima, ao redor dele, um milagre aconteceu, porque uma lei da física foi quebrada. Ele não cumpriu com este caminho aqui para baixo, que era uma lei da segunda dimensão. Ele desapareceu lá e apareceu lá embaixo. Para as pessoas daqui da segunda dimensão, isso foi um milagre, porque houve uma quebra de uma lei, mas para Dovin, que está na terceira dimensão, foi uma simples manipulação. Entenderam? A física, a matemática mostra, então, que toda a lei da física é quebrável, desde que seja feito por uma dimensão superior. Eu podia meter a tesoura aqui e retirar esse camarada daqui de dentro. Qual é a lei que tinha quebrado? Que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Portanto, ele não poderia desaparecer, porque não poderia se perder. Essa é uma lei verdadeira para a segunda dimensão? É, mas Dovin não está nem aí. Pega uma tesoura, pum, tiro ele da segunda dimensão. Quebrei uma lei? Quebrei. Por quê? Porque eu tenho autoridade sobre a segunda. E o motivo? Eu estou na terceira dimensão. Amém, queridos? Isso é matemática simples. Agora eu vou dar um exemplo de esse ponto sair do lugar, usando a terceira dimensão. Dovin, que conversa é essa? Vou falar assim. Olha só, pastor Beckman, as loucuras de Deus. Eu acho isso lindo demais. Tinha um camarada que era uma autoridade, era um mordomo-mor de uma rainha, e ele saiu de Israel, voltou da adoração, estava voltando para o país dele, fora de Israel. Era uma autoridade, e era um camarada que estava lendo o Velho Testamento, e ele simplesmente estava lendo a letra, mas tinha uma sede. Ele via a letra, mas aquilo dali, que sentido faz aquilo? O que era que ele estava procurando? O código. O que é que aquilo quer dizer? O Espírito, quem procura, acha. Jesus falou, aquele que pede, recebe. Quem procura, acha. Ele estava procurando. Um cara culto, estava lendo ali numa carruagem, voltando lá para o país dele, aí o Espírito, glória, com letra maiúscula, disse para Filipe, ei, vai lá para aquele lugar. Queridos, um lugar deserto, lá onde o gato perdeu as botas. Aí o Espírito Santo diz, vai para lá. Aí o cara pode se perguntar, eu vou lá fazer o quê? Rapaz, não se pergunta as coisas de Deus, só se obedece e vai. Aí o doido do Filipe foi para lá, para o meio do nada. Quando chegou lá, tinha uma carruagem. Aí ele viu uma carruagem, o Espírito Santo diz, chegue junto na carruagem. Rapaz, uma carruagem cheia de com autoridade lá, devia ter vários vários seguranças lá, né? E ele chegar perto, era até um risco, mas ele foi. Quando ele chegou lá, não sei como foi aquele negócio, aquela munganga, como diz o nordestino, como é que o cara faz um negócio desse? E ele, quando estava lá, ele escutou que aquele homem inteligente, culto, estava lendo a letra, estava lendo Moisés. E ele ficou aqui. Aí, lá para as tantas, o Filipe disse assim para a autoridade lá, o senhor entende o que é que o senhor está lendo? A resposta da autoridade foi, como é que eu posso entender esse negócio aqui, se ninguém me explicar? Olha só o alinhavado de papai do céu. Aí Filipe sobe na carruagem e começa a pregar o evangelho, começa falando lá, desde o início lá de Moisés, e termina falando até o batismo que foi instituído para perdão dos pecados.
Aquele camarada, quando entendeu, porque a letra não fazia sentido para ele, quando ele entendeu o código que Filipe explicou, o velho ficou doido. Ele ficou encantado. Aí ele viu lá da carruagem que tinha uma poça lá, um lago, sei lá o que era aquilo ali, um ajuntamento de águas. Aí ele disse, Filipe tinha falado certamente do batismo, falou para ele, olha, eu estou vendo a água ali, o que é que me impede de eu ser batizado? Pronto, o homem tinha crido. Se apaixonou por Deus. Quando o código foi revelado, aquela sapiência em pessoa lá, se encantou quando entendeu. Foi o que aconteceu comigo. E eu garanto que foi com os irmãos também. A gente ficou louco. Meu Deus, o que é isso? Se abriu assim o entendimento. Aí, Filipe, quando viu aquilo, que ele perguntou, o que é que me impede de eu ser batizado? Ele creu. Aí eles desceram e Filipe responde para ele, olha, é lícito desde que você creia de todo o coração. O cara não quis nem saber, foi com Filipe lá. Quando chegou lá no lago, no ajuntamento de águas que Filipe batizou, e a Bíblia diz, né, que quando Filipe, depois que batizou, é claro, estava na frente dele, aconteceu um fenômeno. Filipe desaparece na frente do eunuco, lá do camarada da autoridade, e aparece em uma outra cidade. Eu pergunto, uma lei da física foi quebrada? Foi. Ele estava aqui na frente de Filipe, pum, apareceu numa cidade distinta. Para o eunuco, a autoridade, aquilo foi um milagre. Porque isso não acontece, que isso quebra uma lei da física. Enquanto que para o eunuco foi um milagre, para o Papai do Céu foi uma simples manipulação. Empenou o espaço-tempo da terceira dimensão, que é o que mais se fala agora no mundo científico, e não da segunda, como eu dei o exemplo para vocês, pior ainda, mais difícil. Fez o empenamento, espaço-tempo da terceira dimensão, deu uma cutucada, pum, em Filipe, na sabedoria dele, Filipe, pum, apareceu lá do outro lado. Enquanto para ele foi um milagre, para Deus foi uma simples manipulação. Essa é a explicação matemática de milagres. É uma quebra de lei para você, mas a matemática nos mostra que toda lei da física ela é quebrável, desde que seja por uma dimensão superior. Como eu não acredito que Deus está em dimensão, para mim, Ele criou as dimensões e Ele está acima disso. Aí é que é bom mesmo, papai do céu deu uma espetada em Filipe e ele apareceu do outro lado. Mas o nome disso se chama álgebra linear. Então, camarada que quer falar sobre milagre, pela lógica newtoniana, dá vontade de dizer, meu amigo, dá vontade de dizer aquela palavra, jumento, que está cismando com um argumento errado. Dá vontade de dizer, rapaz, vai estudar física, porque o teu problema é falta de conhecimento. Ele todo inchado, se achando o cara, o dono do conhecimento. Pastor Beckman, quando eu comecei a ler, o palavreado do camarada lá me deu quase que um nojo com aquilo dali. Ele se achando o cara. Aí dá vontade de dizer, rapaz, o que lhe falta é pouco conhecimento, é mais conhecimento. Porque eu acho que foi Einstein que disse, se não me engano foi, que, se alguém souber aqui pode me corrigir por gentileza, que pouco conhecimento científico afasta de Deus. Mas muito conhecimento científico aproxima, porque a gente se sente um nada. Oh, glória! Sabe? Desça do salto, rapaz. Você já sabe como Nicodemos foi. Eu não entendo esse negócio, mas eu vou perguntar. Pastor, que negócio é esse aqui da sua igreja aqui? Tem um negócio de milagre, como é que esse negócio funciona? Venha perguntar, rapaz, faça como Filipe. Porque eu acredito que Deus não vai se negar de dar o Espírito para ele, para abrir o cabeção dele, o entendimento, para ele ficar doidinho como a gente. Quando eu estava lendo, pastor Beckman, para que foi que Jesus fazia milagre? Rapaz, na Bíblia não está escrito, pastor Eliseu, outra coisa que eu li, que eu não sabia, eu já tinha lido aquilo 200 vezes. Jesus explicou por que ele fazia milagre. E ele disse, está escrito lá em João capítulo 5, versículo 20, e ele disse que era para que a gente se maravilhasse. Está escrito na palavra, em João capítulo 5, versículo 20. Ele disse que faria coisas maiores do que aquelas, para que vos maravilheis. Ora, se Jesus fazia milagre para eu me maravilhar, eu estou falando aqui para os sabichões. Então, para que a gente se maravilhar? Porque quando a gente se maravilha, meu amigo, que negócio é esse? Porque quem já viu milagre é desse jeito. É ou não é verdade? O cara, olha, isso aqui não tem explicação não. Você se maravilha. Ora, se Jesus fez para que a gente se maravilhasse, era para ver assim, rapaz, tem alguma coisa estranha aqui. Eu vou descer do meu salto, do meu conhecimento. Eu vou me humilhar, vou descer aqui. Eu vou pelo menos perguntar, rapaz, como é que esse negócio pode acontecer? Porque isso aqui está fora da minha alçada. Eu digo, está mesmo.
sabe? O nível aqui, no milagre, é de física e de matemática, lá de cima, é de Papai do Céu. É bom se humilhar para crescer no conhecimento. Amém, queridos? Jesus disse, eu vou fazer para vocês se maravilharem. Ele tinha um objetivo nisso. Era para chamar a gente para dizer, rapaz, tem algum código aqui que eu não entendi ainda. Humilhe-se. Porque o código que se chama Espírito, com letra maiúscula, inteligentíssimo, está lhe aguardando para se revelar para você. E para concluir, Jesus falou uma coisa que a gente comentou hoje de manhã na escola dominical, né? Ele dizendo assim, que falando para a mulher samaritana, que ele tinha uma água especial. Oh, coisa linda. Olha o código funcionando ali. A mulher ficou doidinha, porque ela não entendeu o bulhufas do que Jesus estava dizendo. E Jesus com aquela paciência com ela, a mulher samaritana, né? Ela dizendo para Jesus, rapaz, que o senhor está dizendo que tem uma água aí para me dar? O senhor não tem nem corda, não tem nem um balde aí, que conversa essa o senhor tem? O senhor é maior do que Jacó, que deu esse poço para a gente. Que água é essa que o senhor tem? Que conversa é essa, né? Mas Jesus disse que tinha uma água para ela, que se ela tomasse daquela água, ele disse, quem beber dessa água? Oh, glória! Quem beber vai dar uma ebulição. Ele diz que essa água iria jorrar de dentro dele. E eu comentei aqui hoje que para jorrar tem que encher. Para encher, ele tem que tapar todos os buracos. A palavra de Deus, que jorra de dentro da gente, salta para a vida eterna. Olhe só que coisa linda. Essa palavra, onde ela toca, ela gera vida e transforma pessoas. Jesus disse, se você tomar dessa água, vai acontecer um fenômeno. Vai ter um negócio aí, um reviravolta dentro de você. Em primeiro lugar, ela vai lhe encher. E foi isso que a palavra de Deus fez comigo. Quando ela nos enche, esse milagre de Deus, ele tapou, preencheu as minhas mazelas, pastor Beckman. As minhas lacunas emocionais. Esta água milagrosa preencheu. E todos nós temos lacunas, sim. Na vida da gente, lacunas emocionais são abertas, são feitas. Mas a palavra de Deus faz como um bálsamo, vai lá e preenche. As lacunas espirituais. Eu que tinha tanto questionamento, pastor Eliseu, porque eu peguei, não vou dizer pesado não com Deus, que eu queria respostas. Sim, com a mente na área de exatas. Eu queria saber. Jesus respondeu todas os meus questionamentos. Eu tinha sede, eu tinha vontade, aquela palavra encheu. Quanto mais eu estudava física, álgebra linear, física atômica na universidade, mais o Espírito Santo dizia, olha, está vendo a explicação disso? Pô, meu Deus, eu fiquei louco. Jesus, eu fiquei encantado. E comecei a entender as coisas que dizia a Bíblia. Era o código se abrindo na minha mente, queridos. Enquanto os alunos lá entendiam aquilo como uma disciplina, eu estava lá no meu canto encantado com as respostas que Deus estava dando com aquilo dali, porque a física dele, a metafísica dele, a matemática é dele, a biologia é dele, ele é o dono do conhecimento. Então, a palavra preencheu as minhas lacunas emocionais, as minhas perguntas, e quando eu me enchi daquilo dali, não tem como você conter. Paulo, que eu falei que perdeu o juízo quando ele provou do código, Paulo virou o cabeção. Paulo saiu pelo mundo pregando o evangelho. Ele largou tudo e foi ministrar sobre essa palavra, porque ele se encantou. E eu garanto que Paulo, quando ele tinha um grande conhecimento, quando Deus abriu a mente dele com um código, Paulo acho que se sentiu lá embaixo, meu Deus, tanta coisa que tem aqui para a gente aprender e crescer que ele não conhecia, por causa do código, por causa do Espírito. E essa água, como eu falei, que Jesus disse que quem tomasse dela, eu estou falando aqui para você, que isso aqui é para você também. Se você tomar desta água, ela vai preencher todas as suas lacunas. Vai ser tão forte o poder dela dentro de você, que ela vai saltar pela sua boca, como Jesus disse, como uma fonte que jorra. E quem beber desta água, nele também vai se formar essa fonte e vai encher, não é contaminar não, como é, pastor, diz a palavra? Contagiar outros também. Eu comentei aqui, até falei sobre a minha irmã, que a minha irmã, me permita, pastor José, fazer aquele comentário de novo aqui, lá em casa, queridos, quando o papai parecia um coelho. Ele teve uma filha, depois teve um casal de gêmeos, depois teve uma filha, depois teve 2 rapazes gêmeos, depois ele teve trigêmeos.
Depois faz só um por um. O negócio lá era sério. A minha irmã, né, que não a primeira, a segunda, que foi de um casal de gêmeos, né, que eles eram uma pessoa bem de vida, o marido dela era um coronel da Força Aérea. Se dizia assim, aquela menina nunca quis nada com a palavra de Deus. Olha que a minha irmã é quase mais velha, né? Ela nunca quis nada com a palavra de Deus. Bem de vida, não estava nem aí. Um belo dia, não sei como, minha irmã inventou de provar dessa água que Jesus falou. Desceu do salto, oh glória! Desceu do salto e inventou de tomar água que Jesus disse que se desse, se faria dentro dela uma fonte que jorra para a vida eterna. Minha irmã virou o cabeção, queridos. A minha irmã, que era virada das carecas, ela me disse, olha, ela falou, eu quero ir para uma igreja daquela bem bruta, parafuso rosca fina, da saia lá embaixo. Meu Deus, que transformação. Ela não queria, com todo respeito às igrejas mais light, ela queria ir para uma igreja da chibata mesmo, sabe? E hoje a minha irmã, pense numa fonte que faz efeito. Ela é uma coluna dentro da minha família. Como é que Deus faz uma transformação daquelas? É porque ela descobriu o código. O Espírito, ele é vivo, ele se manifesta e está disponível para todos nós. Deus abençoe a igreja.